E nós estamos recebendo ao vivo, em nossos estúdios aqui do TVD Notícias, o jornalista Marcelo Bianconi, que vai entrevistar o juiz Dr. Sansão Barreto, que vai falar sobre o resultado das eleições agora neste domingo. É com você, Marcelo. Obrigado, Thaís. Boa noite a todos da TVD. Mais uma vez de volta aqui, né? Tivemos todo o processo eleitoral aqui dentro da TVD, num processo democrático. Entrevistamos todos os candidatos a prefeito, a Maria Edna, o Ciro Espanha, o Iebaíse. E hoje, com muita honra, a gente recebe aqui o excelentíssimo Dr. Sansão Ferreira Barreto, juiz eleitoral da cidade de Mococa. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de participar desse programa tão especial. Doutor, eu acho que é muito esclarecedora a sua entrevista, porque pós-eleição, vitória do Ciro Espanha, tivemos essas situações, né, criadas aí pelos próprios candidatos, enfim, né, que acabaram usando muita palavra deferido, indeferido, isso na cabeça do povo também. Teve a eleição, o Ciro ganhou na contagem de votos, mas o doutor Sansão vai começar explicando para a gente, para você também aí de casa, para saber como é que está a atual situação pós-eleição. Mas antes eu queria falar, o senhor já deu uma entrevista para a gente, só resumindo, como que o senhor viu as eleições aqui em Mococa, transcorreram tudo bem, né? O senhor já tinha falado, inclusive, para a gente. Sim. Deu para notar que foi um clima tranquilo, né, doutor? Foi muito tranquila a eleição, né? Nós percebemos que não houve, né, boca de urna, os candidatos não sujaram muito a cidade, houve um pouquinho, mas não na mesma intensidade que nas eleições passadas. As pessoas também não encontraram muitas dificuldades para chegarem até os locais de votação. A votação foi rápida, demorava em média 2 minutos por eleitor. E apenas tivemos uma urna que apresentou um problema e foi logo substituída na sessão de número 30, sem qualquer prejuízo para o processo eleitoral, tanto que todas as sessões fecharam-se, tiveram o encerramento às 17 horas. Doutor, em Mococa nós tivemos 3 candidatos, né? E todo mundo falando na rua, por que e qual razão, né, que esses votos não apareceram no sistema de contabilização do TRE? Por exemplo, quem abria a internet via lá, Maria Edna 100%, e os votos do Iebaíse e do Ciro Espanha não estavam computados. Tem até o Divulga Cand, né, que é um sistema. Por que esses votos do Ciro Espanha e do Iebaíse não apareciam? Certo. No sistema do Tribunal Superior Eleitoral, só aparecem os votos válidos, ou seja, daqueles candidatos que tiveram seu registro de candidatura aprovado pela Justiça Eleitoral. Então, aqui em Mococa nós tivemos 3 candidatos, né? Maria Edna, Aparecido Espanha e Iebaíse. A candidatura da Maria Edna foi aprovada, né, pela Justiça Eleitoral aqui de Mococa e depois confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, os votos que ela recebeu são considerados válidos. Por outro lado, a candidatura do Aparecido Espanha foi rejeitada aqui pela Justiça Eleitoral e houve recurso, e esse recurso está para ser apreciado pelo Tribunal Regional Eleitoral, e enquanto isso ele é tido como candidatura indeferida, ou seja, rejeitada. Então os votos que ele teve estão, como nós dizemos, sob julgamento. Né? Se ele ganhar o processo no Tribunal Regional Eleitoral, os votos dele serão considerados válidos e então serão computados para todos os efeitos. Por outro lado, se ele perder, né, a pretensão no Tribunal Regional Eleitoral, os votos dele serão anulados. E da mesma forma, o candidato Iebaíse, por um problema formal entre, né, o DRAP, né, o demonstrativo de registros de atos partidários, que não estava em consonância com aquilo que constava nas atas dos partidos que compunham a ligação, então foi um problema formal. Ele não tem nenhuma condenação, nada disso. Então, mas como não havia essa sintonia, o DRAP foi indeferido e então automaticamente a candidatura dele e do vice dele foram também rejeitadas. Então os votos que ele teve também estão pendentes de análise. Se no Tribunal Regional Eleitoral ele, né, tiver sucesso, os votos dele serão considerados válidos.
Porém, se o Tribunal Regional Eleitoral rejeitar o recurso dele, também os votos dele serão considerados nulos. Essa seria a minha próxima pergunta. Então, quer dizer, esses votos do Iebaíse, mesmo que tenha sido o terceiro colocado, eles estão ali reservados. Sim. O do Cido também reservado, ele será julgado. No caso, o advogado, o Orestes Mazieiro, que é o advogado do Cid Espanha, e o Cid Espanha, eles vão aguardar. Talvez esse julgamento, o senhor acredita que possa ser rápido essa semana? Sim. E eles vão aguardar essa semana para ver o que vai acontecer? Exato. Eu tive o cuidado de, antes de vir para cá, consultar o site do Tribunal Regional Eleitoral e tive a informação que o processo do candidato Aparecido Espanha foi para o gabinete da desembargadora agora no dia 1º de outubro, né? No último dia 1º. Então, eu acredito que nesta semana, se não houver nenhum percalço, nesta semana o processo dele deve ser julgado no Tribunal Regional Eleitoral. E agora começam as hipóteses, né? E é o que o povo, né, na rua, as pessoas que encontram com a gente, a conversa. O Cido ganhou, em termos de democracia, né, no voto, as pessoas foram lá e votaram, e ele ganhou da Maria Edna e ganhou do Iebaíse. Mas juridicamente agora, para que ele possa assumir, vamos supor que o TRE indefira novamente. O Orestes, no caso o advogado dele, pode recorrer mais uma vez ao TSE? Sim. O importante esclarecer que ontem houve, né, a votação e houve a apuração dessa votação, mas não houve a proclamação dos eleitos, no caso da campanha majoritária. Houve a proclamação dos eleitos ao cargo de vereador. Por que não houve a proclamação dos eleitos ontem? Eu não proclamei nem a Maria Edna eleita e nem o Aparecido Espanha eleito. Por quê? Porque ele teve mais votos do que ela, né? Então, embora os votos dela sejam válidos, considerados válidos, como ela teve uma votação menor do que o Aparecido Espanha, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral diz que, então, nós devemos aguardar a resolução, né, a solução da situação jurídica daquele que foi mais votado, mas que tem o seu registro rejeitado pela Justiça, para então fazer a proclamação do eleito. Então, voltando à sua pergunta, no caso do candidato Aparecido Espanha, ele foi o mais votado, porém a candidatura dele está rejeitada pela Justiça Eleitoral. Ele então será julgado possivelmente nessa semana, no máximo até a semana que vem, eu acredito, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Se ele não tiver sucesso, se o Tribunal Regional Eleitoral mantiver a rejeição da candidatura dele, o que vai acontecer? As eleições essa última eleição será anulada, porque ele teve a maioria dos votos, ele teve mais da metade dos votos, para os nossos telespectadores entenderem. Ele teve um pouco mais de 19 mil votos. A candidata Maria Edna teve 11 mil e pouco e o candidato Iebaíse 4 mil e pouco. Se você somar o Iebaíse com a Maria Edna, dá 15 mil e poucos votos. O Aparecido Espanha teve mais da metade, né, da soma, né, dos 15 mil mais 19 mil. Ele teve 19 mil votos e os outros dois somados tiveram 15. Então ele teve a maioria dos votos. A maioria dos votos é dele. Então, o que diz a lei? Se ele tiver a confirmação do indeferimento, ou seja, da rejeição da candidatura dele pelo Tribunal Regional Eleitoral, esses votos todos serão anulados. Como esses votos são a maioria dos votos, o artigo 224 do Código Eleitoral determina a realização de novas eleições. Eu tive uma conversa com o senhor antes, né? O senhor me passou uma coisa bem elucidativa, até para que o povo possa entender. Está certo que são hipóteses, porque agora tudo Sim. pode acontecer, porque já não está mais na mão do senhor, inclusive, né? Exato. Mas o senhor fez uma projeção de 3 cenários. Eu gostaria que o senhor resumisse, acho que esses 3 cenários para a população Sim. entender. São 3 cenários possíveis no meu modo de ver essa questão. Vamos dizer o primeiro cenário. O primeiro cenário, o Tribunal Regional Eleitoral rejeita a candidatura do candidato Aparecido Espanha. Com esta rejeição, a lei diz que deve-se fazer novas eleições. No entanto, o advogado do candidato pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral ele vai fazer uma análise desse recurso. Se ele entender que é um recurso que é viável, o tribunal pode conceder, eventualmente, né, de forma excepcional, um efeito suspensivo
ao recurso, ou seja, não realiza novas eleições até a gente julgar o caso do candidato. E aí o que pode acontecer? Esse julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral pode se dar este ano ou pode se dar no começo do ano que vem. Há informações do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, que ele deseja julgar todas as questões eleitorais do país até março de 2017, do país. Pode ser que Mococa esteja incluído nesse cronograma. Então vejam, o Tribunal Superior Eleitoral concede um efeito suspensivo e determinou para não se faça novas eleições até a gente resolver isso do caso. Então o que pode acontecer? O tribunal pode julgar este ano ou pode julgar no ano que vem. Vamos dizer que o tribunal não julgue este ano, chega dia 1º de janeiro. O que acontece? Depois que o candidato é eleito, a lei diz que eu devo proclamá-lo eleito. Depois que ele é proclamado eleito, ele precisa apresentar a prestação de contas. Essa prestação de contas será analisada. Se aprovado, ele é diplomado. E depois de diplomado, ele toma posse no cargo para o qual ele foi eleito. Então, vamos dizer assim, que a situação do prefeito, do candidato a prefeito, fica indefinida porque o recurso foi recebido com efeito suspensivo. Então, eu não posso proclamar ninguém eleito, não posso analisar a prestação de contas, não posso diplomar e não posso dar posse. Mas, ao mesmo tempo, eu faço isso com os vereadores. Os vereadores que foram eleitos têm a sua prestação de contas aprovadas, eu diplomo eles e no 1º de janeiro dou posse aos vereadores. O que acontece? Os vereadores vão eleger o presidente da Câmara e o presidente da Câmara assume a prefeitura até a resolução do problema pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário que eu vejo possível, o Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, aprova o recurso do candidato Aparecido Espanha. Aprova. Então, os votos dele são considerados válidos, ele é proclamado, eleito prefeito, as contas dele vão ser analisadas, se forem aprovadas, ele é diplomado e no dia 1º de janeiro ele toma posse como prefeito de Mococa. É o segundo cenário. E o terceiro cenário, que eu entendo possível, o Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, rejeita a candidatura dele. O advogado possivelmente deverá entrar com recurso. Esse recurso, ao ser recebido no Tribunal Superior Eleitoral, o relator vai analisar o recurso e verifica que, por exemplo, não há plausibilidade, ou seja, o recurso não convence o relator. Ele não vê ali uma fumaça do que a gente chama de bom direito. Então, o relator recebe o recurso, mas num efeito apenas devolutivo, e já autoriza as novas eleições. Esse é o último cenário. Então, nós teríamos novas eleições, mesmo com recurso do candidato lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas ele autoriza a realização de novas eleições e nós teríamos, então, uma realização de novas eleições no prazo de 20 a 40 dias. E esse é um ponto fundamental que muita gente se pergunta na rua também, né? Porque muita gente aguarda essas novas eleições, se caso acontecerem, para o ano que vem. Não. Ela pode ser determinada já daqui a alguns dias e isso vem a ser muito rápido, né? 20, 40 dias tem que acontecer tudo. Convenção, novos nomes ou os mesmos nomes, sim, depende do que forem acordados nas convenções, né? Exato. O caso, por exemplo, que nós temos aqui em Mococa, de um candidato que foi o mais votado, mas que tem o seu registro de candidatura rejeitado pela Justiça, ele tem preferência de julgamento em relação aos outros. Porque a Justiça Eleitoral precisa, né, e tem interesse de resolver isso mais rapidamente para não deixar que a cidade fique numa situação de instabilidade. Né? Por isso que, é claro, não sei, eu não assisti às entrevistas anteriores, né, envolvendo esse caso, mas, por exemplo, a lei diz que só haverá novas eleições após o trânsito em julgado, ou seja, depois que esgotado todos os recursos. Só que essa disposição da lei foi introduzida agora no final de 2015. E há um entendimento no Tribunal Superior Eleitoral de que não se pode aguardar o trânsito em julgado sob pena de você causar uma grande instabilidade nas cidades. Vamos dizer naquele primeiro cenário que eu falei, né? O Tribunal Superior Eleitoral concede o efeito suspensivo e diz assim para mim, olha, aguarda aí até eu decidir qual a situação do candidato. Não se façam novas eleições. Aí vem 1º de janeiro, eu dou posse, né, para os vereadores, eles escolhem um presidente da Câmara e automaticamente eu tenho que dar posse ao presidente da Câmara como prefeito, porque a cidade não pode ficar acéfala, não pode ficar sem
né, alguém que a comande. Vamos dizer então que isso demore alguns meses. Depois o Tribunal Superior Eleitoral julga. Aí pode ser que o Tribunal Superior Eleitoral rejeite o recurso do candidato. O candidato então pode recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal vai analisar o caso. Pode demorar mais tempo. O que acontece na cidade? A cidade fica sendo administrada pelo presidente da Câmara de forma interina e isso causa um prejuízo enorme para a cidade. Né? A escolha dos assessores, como que vai fazer. Então, eu acredito, né, piamente, que o entendimento da Justiça Eleitoral é que não se deve aguardar o trânsito julgado sob pena de você trazer grande instabilidade e graves prejuízos para as cidades. Então, respondendo a sua pergunta, o entendimento jurídico, né, me parece que tem até decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral, é de que o trânsito em julgado aí é dentro da Justiça Eleitoral. Se o Tribunal Superior Eleitoral decidir, né, de rejeitar o recurso do candidato, ele já determina as novas eleições. Ou pode receber o recurso, mas sem o efeito suspensivo, determinando a realização de novas eleições para que a cidade não fique acéfala, não fique sem um prefeito, né, devidamente eleito pela sua população. Doutor, nós já estamos quase encerrando, mas como o senhor citou vereadores, até para esclarecimento popular, os vereadores, eles vão prestar conta agora, até dia 19 de dezembro, me parece que o TSE recebe essas contas, aí no caso o senhor recebe o aviso, né, que eles estão ok, e o senhor vai diplomá-los. Mesmo os vereadores da coligação onde está o prefeito Ciro Espanha, só que para que fique bem claro. São duas eleições independentes, paralelas. Uma é a eleição para prefeito e outra é a eleição para vereadores. Uma não depende da outra, né? Então, mesmo os vereadores da coligação do candidato Aparecido Espanha, eles vão apresentar suas prestação de contas a partir agora do dia 21. E aí, então, a Justiça Eleitoral vai julgar estas contas, precisa julgar até o dia 19 de dezembro, e julgar e diplomar, né, para que eles possam tomar posse no dia 1º de janeiro. O importante é que as contas sejam bem apresentadas para serem aprovadas, porque a conta que for rejeitada impede a diplomação e, por consequência, também impede que o candidato tome posse no cargo para o qual ele foi eleito. Doutor, o senhor é um cidadão paulistano e aí virou cidadão mocoquense também agora, Sim, né? É verdade. E a gente anda pela rua, né? Tem muita gente que pergunta as coisas pra gente, né? Na academia, no pãozinho, no futebol que a gente vai jogar, no cafezinho. O senhor deve estar sendo muito questionado, às vezes, na rua, as pessoas que o reconhecem, né? E o senhor queria deixar mais algum esclarecimento daquilo que as pessoas, o senhor tem sentido na rua, alguma parte jurídica para que o senhor possa passar, da atual situação que vive a cidade de Mococa após eleição e a vitória do candidato Ciro Espanha? Então, Bianconi, eu até agradeço a oportunidade que a TVD está nos oferecendo de prestar esses esclarecimentos à população. Você disse bem, fui à academia de manhã, alguém me perguntou, e aí, doutor, como que vai ficar? Fui comprar o pãozinho e também na padaria me perguntaram. Né? Então, essa é a oportunidade para que eu possa, né, prestar esses esclarecimentos a toda a população. Dizem os chineses que é importante nós vivermos em tempos interessantes e nós estamos vivendo um desses momentos, né? Um momento interessante na nossa cidade, mas, por outro lado, também é um momento que traz muita apreensão, muita ansiedade, mas que eu posso dizer para a população mocoquense que essas questões são tratadas de forma séria pela Justiça Eleitoral e de forma célere. A Justiça Eleitoral é uma justiça rápida que pretende dar as respostas em curto espaço de tempo para que o mais importante, que os eleitores escolham os seus representantes de forma livre. Né? Aí as pessoas perguntam, mas por que foi rejeitada uma candidatura, por que foi aprovada a outra? Essa questão de aprovação ou rejeição de candidatura se dá de acordo com a lei, não de acordo com a vontade, né, do juiz ou do partido A, partido B, não, de acordo com a lei. No caso, por exemplo, do candidato Iebaíse, houve a rejeição por uma questão formal, né? O DRAP, que é o demonstrativo de registro de atos partidários, não estava de acordo com aquilo que constava nas atas das convenções municipais. Então, a lei diz que tem que estar de acordo.
Se não tiver um retratando o outro, o DRAP deve ser indeferido, então o registro também o é. No caso do candidato Aparecido Espanha, que também houve muita celeuma a respeito disso, é porque o ano passado, agora, 2015, 2016, ele sofreu 3 condenações no Tribunal de Justiça, né, de São Paulo. 2 por improbidade administrativa e 1 por crime contra a administração pública, né, por falsidade de documento público. Não estou aqui dizendo se ele é culpado ou não. O que a lei diz é que, havendo condenação por órgão colegiado, ou seja, por mais de um juiz, no caso foram 3 juízes no Tribunal de Justiça, isso é o suficiente para enquadrar a pessoa na lei denominada Lei da Ficha Limpa. Não estou dizendo que o candidato seja ficha limpa ou ficha suja, não é isso. Qual que é o trabalho do juiz? Tem condenação pelo Tribunal de Justiça? Está inserido lá na Lei da Ficha Limpa? Então, ele foi enquadrado como inserido na Lei da Ficha Limpa, mesmo sem o trânsito em julgado, né? O advogado fala, não, mas ele não tem trânsito em julgado. De fato, não tem. No entanto, a lei diz que basta a decisão do tribunal para enquadrar o candidato naquelas vedações de quem pode ou não pode ser candidato ao cargo eletivo. Então, estou sendo verdade, foi o que aconteceu. Ele teve 3 condenações e essas condenações impediram que ele tivesse a aprovação da candidatura. E agora, ele, como todo cidadão, teve o direito de recurso e agora esse recurso será apreciado pelo Tribunal Regional Eleitoral e, eventualmente, se houver recurso, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Doutor, o Iebaíse, mesmo não tendo vencido, tendo ficado em terceiro, ele também será julgado? Sim, ele apresentou recurso do indeferimento do registro, né? Mas a sentença dele aqui foi a última, então eu não vi se já está para ser julgado pelo tribunal, se nessa semana ou na outra, mas o que eu posso dizer é que a Justiça Eleitoral, ela preza pela celeridade, né? Para resolver essas questões o mais rapidamente possível, para que as pessoas tenham tranquilidade. Porque o senhor veja, né? Todo mundo está em suspense, né? O que vai ser da cidade? Quem que vai gerir a cidade? Então, isso não é bom, né? Isso trava a administração, trava muitas vezes até investimentos, porque as pessoas não sabem quem que vai gerir. Então, a Justiça Eleitoral tem um compromisso de resolver essas questões o mais rapidamente possível. Por isso que eu acredito, se Deus permitir, que este ano ainda nós já teremos uma resposta definitiva a respeito dessas questões. Doutor Sansão, eu queria muito agradecer a presença do senhor em nome da TVD, né, esse assunto esclarecedor, e o Brasil está sendo passado a limpo, né, em todos os setores, né, acho que o Sérgio Moro, o doutor Sérgio Moro, o juiz, tudo que tem feito, acho que as pessoas estão tomando mais conhecimento de fatos que até pouco tempo atrás não ligavam para isso, né? Mas o senhor usou uma palavra muito interessante que eu acho que o senhor tem o respeito de todos aqui na cidade de Mococa. Obrigado. A sua isenção, né, com tranquilidade, analisando apenas os fatos. A gente tem muito respeito pelo senhor e a gente agradece a sua presença aqui e quem sabe uma outra oportunidade, né, de convidá-lo para estar aqui com a gente também. Fico sempre à disposição para prestar contas, né, no nosso trabalho e para esclarecimento daquilo que se fizer necessário, né? E desejo boa sorte, né, a todos os candidatos, né, e que a justiça seja feita e que se pacifique, né, a sociedade para que Mococa possa continuar na sua trajetória de desenvolvimento. Nós também. Queria assinar embaixo aqui o que disse o Dr. Sansão Ferreira Barreto, juiz eleitoral da cidade de Mococa, que prontamente aceitou o nosso convite para esses esclarecimentos, né, de muitas conversas que têm surgido na cidade. Espero que você tenha acompanhado, prestado atenção e mais ou menos entender o que está acontecendo então a partir de agora, depois da vitória do candidato Aparecido Espanha.